aconteça. Professor, eu queria te agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa 20 Minutos, mais uma vez. E antes de fechar, a pergunta que a gente sempre faz aos nossos convidados, se o senhor tem algum livro que gostaria de indicar a quem nos acompanha. Eu tenho um grande amigo que é historiador, que é Marcelo Ridente, um grande historiador sobre o período da ditadura militar. Ele me entregou recentemente um livro, Arrigo, que é um romance sobre a história da classe trabalhadora brasileira. Eu comecei de ler, é gostoso de ler, é muito bem escrito, um excelente autor. E eu estou muito feliz que eu acompanhei a história sobre a criação dessa romance há muito tempo. Então, recomendo muito o livro para as pessoas. É um livro especial. Boa. Eu só estou conseguindo ver da editora Boitempo, é isso? Isso, exatamente. Da Boitempo, editora Boitempo, Arrigo do Marcelo Ridente. Professor, também tem, se o senhor gostaria de indicar algum filme ou até uma série, ou os dois também, aos nossos espectadores. Então, eu tenho uma cineasta que é grande amiga de novo, eu estou confessando que estou promovendo produtos dos meus amigos, mas porque são excelentes produtos. E aqui a Flávia Castro, que é o cineasta documentarista, fez um filme Deslembro, que é muito bonito, sobre uma jovem exilada. A Flávia também foi filha de exilados, ela vivia no exílio, voltando de França para o Brasil em 79, e não consegue adaptar-se à nova realidade no país, e também tem uma dúvida na memória dela sobre a possibilidade que ela, como criança de 4 anos, sem querer, entregou o pai, porque falou o nome verdadeiro dele em vez de codinome para outras pessoas, e depois o pai foi preso e desapareceu. Então, nesse filme, ela está vivendo esse pesadelo da possibilidade que ela foi responsável para a morte do pai, e o processo de ela descobrir o que é memória, o que ela lembra, o que ela deslembra, faz parte desse filme muito sensível sobre essa adolescente tentando lidar com o passado dela. Então, um filme maravilhoso. Sim, eu já assisti, é maravilhoso esse filme. E Que bom você gostou, que bom, eu amei esse filme. Toca a Cajuína, do Caetano Veloso, que parece que deixa o filme mais bonito ainda. É muito bonito mesmo, professor. O senhor tem alguma série para indicar? Eu acho que o Filho da Navalha, que é sobre Betinho, Herbert de Souza, é muito bonito. Muitas pessoas conhecem o Betinho como o filho do Enfio, porque ele viveu no exílio, ele estava preso, e depois ele estava no exílio em Chile, e depois em Canadá, voltou para fundar a IBASE e também faz uma campanha para tirar o Brasil da fome. Isso foi antes da Bolsa Família, onde ele iniciou essa questão que não é possível, num país como o Brasil, que tem tantas riquezas, que pessoas passam fome. Então, a série é sobre a vida dele, e é muito bonito, muito sensível, e eu recomendo para todo mundo. Tá certo. Amanda, a gente está com 50 minutos de entrevista, começamos a chegar aqui na reta final, e a gente sempre, embora o programa chame 20 minutos, sempre dura mais, né? A gente sempre pede aos nossos entrevistados e entrevistadas que sugiram um livro e um filme eventualmente relacionado ao tema ou não, algo que você esteja lendo ou assistindo e que você acha que interessa ao nosso público. Quais são as suas sugestões e por quê? Bom, eu pensei no livro do Fidel Castro sobre a paz na Colômbia, que é um livro de narrativa, é um livro do Fidel falando sobre os encontros que ele teve, os conselhos que ele já deu sobre a paz na Colômbia, porque é isso que a gente não pode desvincular. A questão da guerrilha na Colômbia, ela parte de uma inspiração muito cubana também, assim, do processo. E o processo de paz também tem uma relação muito grande com Cuba. Cuba acolhe o processo, tanto o Acordo de Havana, de 16, mas agora do ELN. E aí eu quero destacar mais uma vez, gente, a situação econômica de Cuba está muito difícil, porque foi incluído ainda mais sanções, porque colocaram Cuba na lista dos estados que promovem o terrorismo, porque Cuba recebeu guerrilheiros do ELN que estavam indo para uma mesa de diálogo. Então, assim,
a capacidade de deturpar as coisas é muito grande. É tão claro, né, o papel que Cuba cumpriu nesse processo de paz. Muito. E Cuba é muito solidário a isso. E aí, outro livro que eu tinha indicado é que eu sou uma prestista, uma puxa-saco da família Prestes, que é o livro da avó da Ana. O livro da avó da Ana, que é um livro também de relatos muito legal, que acho que é meu companheiro, que ela conta, eu amei esse livro, o internacionalismo que eles faziam também, porque eles faziam muito internacionalismo, as viagens, como eles eram recebidos, as análises que o Prestes fazia para a União Soviética. Então, é um livro lindo, assim, eu amei esse livro. E de filme, aí eu vou confessar meu hiperfoco em política, né, Haroldo, que não assisto muitos filmes, mas estou assistindo no Netflix a série Griselda, acho, que é uma narcotraficante colombiana nos Estados Unidos. Mas é uma série boa para assistir, essa mesmo. Eu estou adorando. Capricharam no Photoshop aí, na imagem, né, para ficar essa fumaça toda saindo do charuto ali. Mas legal. Porque, você está gostando? Você gosta do que exatamente? Conta um pouquinho. Ela é muito. É uma série de uma mulher, né, colombiana, que começa a fazer esse narcotráfico de coca para a elite dos Estados Unidos. E aí, o que eu tinha comentado uma mulher colombiana. E tem algo muito colombiano, que ela começa a ser chamada de madrinha, porque o surrealismo mágico e a Colômbia é uma relação maravilhosa. Sempre tem alguma coisa assim de paixão, de sobrenatural, e aí começam a achar que ela é uma santa, que ela é uma madrinha, e ela é uma narcotraficante colombiana, mulher. Então eu gosto dessa coisa, assim. Tá certo, Alisson, muito obrigado por essa entrevista. A gente sempre encerra aqui pedindo que os nossos entrevistados e entrevistadas indiquem um livro e um filme ou série para os espectadores. Quais são as suas sugestões? Então, como eu não estou na fase de poder ver muitos filmes e muitas séries, eu vou indicar um conjunto de livros, que faz, às vezes, aí de toda esta referência. Eu estou agora organizando a publicação de 3 orientações minhas, de 3 alunos meus, antigos orientandos de pós-graduação, cujos resultados de pesquisa estão saindo em livros, e são 3 livros muito referenciais e incontornáveis, que são agora publicados pela editora Lavra Palavra. Então, o livro de Rômulo Cassi, que se ocupa das questões do dinheiro, como o marxismo pensa a forma dinheiro, é uma obra que eu quero recomendar a todas e todos vocês. Está aí, Dinheiro e Formas Sociais, é um livro que eu orientei na pós-graduação do Rômulo Cassi de Mello, na USP, que tem também prefácio meu, além da orientação. Quero recomendar a todos e todos, porque é uma obra que se ocupa de um termo fundamental e que muitas vezes a própria esquerda dela não tem direto entendimento. O que é o dinheiro a partir das formas do capitalismo? E vejamos nós o quanto debate sobre produzir moeda, causar inflação, podemos fazer política econômica tal ou qual, o quanto isso ainda hoje é uma leitura liberal, conservadora, até no campo das esquerdas. Então, é um livro que eu quero recomendar a todos, do Lava Palavra. Também do Lava Palavra, um livro fundamental de Patrick Mariano Gomes. Então, Patrick, que é um aluno meu, muito querido, um lutador das causas sociais, uma história, inclusive, de luta junto ao MST e outros movimentos sociais, ele publicou esse livro, que é Crítica da Democracia. E olhem a ironia do título do livro, porque nos últimos anos, nos últimos 8, 10 anos, nós vimos uma moda de livros no mundo dizendo assim: a democracia está em crise. Então, houve muitos e muitos autores nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil, muita gente replicou a mesma moda, dizendo: a democracia está em crise. E toda essa gente dizia assim: é preciso salvar as instituições, é preciso dar poder ao judiciário para que salve a democracia ou algo assim. Pois bem, Patrick Mariano, nessa pesquisa que eu orientei, ele fez um movimento notável
que ele faz a crítica da democracia, porque não é defendendo o capital e o liberalismo que nós salvamos a sociedade desses horrores da extrema-direita ou do reacionarismo. Pelo contrário, é postulando a transformação da causa do reacionarismo, que é o modo de produção capitalista. Então, para quem já está cansado desse discurso político, de que precisamos reforçar as instituições dadas, o liberalismo, porque aí salvaremos a nossa democracia, o livro mais importante para pensar a esse respeito é o livro que está saindo agora, do Patrick Mariano Gomes, com prefácio meu também, do Lavra a Palavra. E a terceira obra que eu quero indicar a todas e todos é a obra de Camila Heimberg, que vai, inclusive, aqui ser mostrada, que é a crítica marxista do fascismo, encruzilhadas do capitalismo e do direito. Eu orientei a querida Camila Heimberg a fazer esta tese de doutorado, que é uma tese incontornável, estabelecendo as leituras do marxismo em relação ao fascismo. E como o direito não é o que salva, historicamente, a sociedade do fascismo. O direito é um dos instrumentos, inclusive, do fascismo. O golpe de 2016, que abriu a porta para o horror dos governos Temer e Bolsonaro e todo esse descalabro que daí também se deu, esse golpe não foi um golpe contra o direito, foi mediante o direito. Então, um crime que nunca existiu em Código Penal nenhum do Brasil, em lei penal nenhuma, que é chamado pedalada fiscal, passou por crime, Dilma sofreu impeachment, os tribunais e o STF disseram que estava tudo ok, Lula foi preso, e os tribunais também disseram que estava tudo ok, Lula não foi preso porque pegaram à força algum militar com uma arma e levou para uma cadeia. O direito levou Lula à cadeia. De tal modo que o livro de Camila Heimberg é um livro fundamental, porque mostra como o marxismo dá instrumentos teóricos para pensar como se organiza o fascismo, como se pode sair do fascismo. Então, uma obra decisiva também da editora Lavra a Palavra e também com prefácio meu, são os 3 livros de orientações minhas que estão saindo agora no primeiro semestre e que tenho muita alegria em recomendar a todas e todos, a todas e todos que também têm esse interesse pelo pensamento crítico. Alisson, muito obrigado pela entrevista, queria te agradecer pelas sugestões também. Eu queria aproveitar, eu citei o Michael Buravoy, a gente fez uma entrevista com ele em novembro, aqui no Opera Mundi, a entrevista é sobre o futuro do trabalho. Por acaso tem bicicletas, vocês gostam da fiscais, é impressionante como a bicicleta está na discussão do imaginário, né, do mundo contemporâneo. E a hora que eu vi o CAD, eu nem lembrava disso, pensei, foi justamente na hora que você falou das pedaladas fiscais da Dilma. É claro que são coisas diferentes, mas é impressionante como está no coração, né? Capa de Vitor Baral, que é um antigo orientando meu de mestrado e doutorado, grande intelectual, grande pensador da economia, da política e do direito, advogado, e que também é um grande fotógrafo da esquerda, que tem, inclusive, um site chamado Revolução em Luz, muito conhecido pelas angulações e pela arte dele em retratar a sociedade, que demonstra aqui na capa do livro o que é a nossa sociedade brasileira hoje. Enfim, e o patrocínio da bicicleta desse cidadão explorado, trabalhador, é o patrocínio de um banco. Ou seja, o problema do Brasil não é a maldade ou simplesmente bondade de alguém que dê um copo d'água para esse trabalhador. O problema é a estrutura que faz esse ser humano ter que trabalhar, e tudo isso financiado por um banco que vive nababescamente explorando a ele e a todas nós, e a todos nós.